lagiecista, beleza? Vamos corrigir as questões do concurso da UFP, elaborado pela banca Copese, beleza? Baixa o material e vamos para a aula agora. Pela primeira questão que diz assim: a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, na qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Conforme dispõe a Lei nº 8.112, de 90, a posse deverá ocorrer no prazo de, você vai marcar aqui, 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Veja que a banca não colocou a palavra dias, Ela colocou na B, na C, na D e na E, esqueceu de colocar na A. Aqui ficaria 30 dias. Eu coloquei aqui na própria Lei 8.112, artigo 13, parágrafo 1º, que diz o seguinte, olha, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Questão 2. Marque a opção que, de acordo com a Lei 8.112 de 90, não é um requisito para investidura em cargo público. Nacionalidade brasileira, requisito. Gozo dos direitos políticos, requisito. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, requisito. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, requisito. Agora, a letra E está incorreta, que a idade seria 18 anos. Isso está lá no artigo 5º da Lei 8.112. Olha só, ele coloca aqui, são requisitos para investidura em cargo público, segundo a Lei 8.112. Nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima 18 anos, aptidão física e mental. Beleza? Então, o gabarito é realmente a letra E. Terceira, a Lei 8.112 trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Para os efeitos dessa lei, o que é um servidor? Então, você vai marcar aqui o seguinte: a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, na Lei 8.112, o artigo 2º diz o seguinte: para efeito da Lei 8.112, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Quarto, de acordo com a Lei 8.112, a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com o valor fixado em lei recebe o nome de, você marcaria aqui, vencimento. Artigo 40 da Lei 8.112. Olha, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Quinta questão é o seguinte: a vacância ocorre quando o cargo público é desocupado, isto é, se torna vago. Então, isso é a vacância. Com base nessa informação, marque qual das opções abaixo corresponde a uma situação da qual não decorrerá a vacância do cargo público. Exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento são casos de vacância. Agora, férias não. O servidor tirou férias e ele volta. Então, não ficou vago o cargo. Então, gabarito letra E. Ele colocou o seguinte no artigo 33, a vacância do cargo público ocorrerá de quê? Exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento. Não tem no rol aqui férias. Então, gabarito realmente é a letra E. Sexto, no que diz respeito ao regime disciplinar previsto na Lei 8.112, marque a opção que indica a penalidade disciplinar que deverá ser aplicada por escrito no caso de inobservância de dever funcional previsto em lei, quando não se justifique imposição de penalidade mais grave ao servidor. Então, aqui seria uma advertência por escrito. Você marcaria a letra A. Eu coloquei aqui o seguinte, olha, no artigo 127 são penalidades disciplinares: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. O artigo 129 diz o seguinte, olha, a advertência será aplicada por escrito. Com isso, o gabarito ficou a letra A. Sétimo, João, jovem interessado na carreira de servidor público da União, foi indagar sua colega de faculdade Maria a respeito das regras aplicáveis à validade do concurso público no Brasil. Para responder corretamente ao que foi perguntado por João, Maria deve afirmar o quê? Olha só, letra A. O concurso público pode ter validade até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, gabarito letra A. Você que está no artigo 12. Olha o que diz o artigo 12 da Lei 8.112. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Oitavo, para efeitos da Lei nº 8.112 de 90, A é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício.
no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Marque a opção que preenche corretamente o espaço da mencionada assertiva. Então, isso aqui você pede uma remoção. Você está no interior, pede uma remoção para a capital. Então, você ouve o deslocamento do servidor, ou a pedido ou de ofício. Então, isso aqui está no artigo 36 da Lei 8.112. Ó. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Questão 9. É um dos deveres do servidor expressamente previsto na Lei 8.112. Vamos lá, dever. Letra A. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Então, isso aqui realmente é um dever. Cumprir as ordens superiores, mesmo quando forem manifestamente legais, exceto quando forem manifestamente legais. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Isso aqui é uma proibição. Recusar fé a documentos públicos. Isso aqui é proibido. Aceitar comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Isso aqui é proibido. Então, realmente, gabarito letra A. Então, aqui no artigo 116, está bem claro. Ó, são deveres do servidor. Exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo. 10º. Marque a opção que completa corretamente a seguinte assertiva. Estágio probatório, período de 36 meses, contados a partir da data de início do efetivo exercício, no qual se avalia a aptidão e a capacidade apresentada pelo servidor para o desempenho das funções relativas ao cargo de provimento efetivo para o qual foi nomeado. Aqui o gabarito letra D, 36 meses. Artigo 20 da Lei 8.112. Atualizado. Viu? Questão 11. As afirmações abaixo se referem à administração pública brasileira. Marque a opção cuja a afirmação é incorreta. A administração pública é formada pelo conjunto de órgãos, funcionários e procedimentos dos três poderes que integram o Estado para realizar suas funções. Correto. A administração pública é dinâmica e compreende um processo decisório que se modifica em função das necessidades da sociedade. Correto. A administração inclui somente os níveis de governo federal, estadual. Isso aqui estaria falso porque tem o municipal. A administração pública visa o bem comum, correto? A administração pública constitui um poder público e sua autoridade se manifesta através de políticas públicas, normas, regulações e atos de caráter administrativo, correto? Questão 12. A opção que não apresenta um órgão da administração indireta. Quando você pensa em administração indireta, você pensa em fase. Você pensa em fundações públicas, autarquias, você pensa em sociedade de economia mista e você pensa em empresas públicas. Então, a única que não faz referência à administração indireta aqui seria a Presidência da República, que faz referência à administração direta. Assim como eu coloquei nessa próxima questão, olha só, que ele pergunta, são órgãos da administração direta. Então, aqui, ó, Presidência da República, governos estaduais, Assembleia Legislativas e prefeituras. Gabarito letra D. Eu coloquei o seguinte, para saber, administração indireta, fase, fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública. Coloquei essa frase para você lembrar o seguinte, ó, autarquia, a lei específica cria, e as demais seria quem? Fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, a lei autoriza. As autarquias são criadas e extintas por lei específica. A necessidade de criação por lei específica afasta a possibilidade de criação da entidade por leis multitemáticas, isto é, a lei que cria a autarquia deve tratar exclusivamente da criação da autarquia. Questão 14. A maior parte dos princípios da administração pública se encontra na Constituição Federal de 88, gabarito letra C. 15. A qual princípio constitucional da administração pública brasileira refere-se à afirmação: o agente público não pode praticar atos senão para satisfazer o interesse público, sendo proibido o uso da máquina administrativa custeada pelo patrimônio público para o alcance único de interesse próprio. Por quê? Porque ele tem que cumprir o princípio da impessoalidade. Gabarito letra B. Questão 16. Os princípios jurídicos representam os valores materiais eleitos pela própria sociedade como justiça. Funcionam como diretrizes superiores do sistema objetivando a correção das distorções que ocorrem no âmbito da administração pública. Aponte a opção que apresenta o princípio constitucional da administração pública brasileira, incluído no ordenamento jurídico brasileiro através da emenda constitucional número 19 de 98. Então você tinha aqui
o LIMP, aí ficou o LIMP acrescentando a eficiência, gabarito letra D. Então você tinha a ideia da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e foi acrescentado no ordenamento jurídico brasileiro, através da emenda constitucional número 19 de 98, a eficiência, gabarito letra D. 17. O modelo de administração pública burocrática nasceu a partir da segunda metade do século XIX, com o objetivo de combater a corrupção e o nepotismo existente nas organizações. Suas ideias tinham como base um modelo burocrático, desenvolvido por Max Weber. Marque a opção na qual a afirmação não expressa, segundo Weber, a característica da burocracia destacada. Beleza. Letra A. Todas as regras, decisões e ações da administração pública deverão ser formuladas e registradas por escrito. É o caráter legal das normas e regulamentos. Isso aqui ficaria verdadeiro. A distribuição das atividades deve ser realizada considerando apenas os ocupantes de cargos e funções e não as pessoas em si. Isso aí seria característica de quem? Da impessoalidade nas relações. Verdadeiro. Todos os cargos estão dispostos em uma estrutura hierárquica de forma que nenhum cargo fica sem controle ou supervisão. Hierarquia de autoridade. Verdadeiro. Letra D. A admissão, transferência e promoção dos funcionários é realizada baseada em critérios válidos para toda a organização, tais como exames, concursos, testes e títulos, competência técnica e meritocracia. Verdade. Cada participante tem um cargo específico, funções específicas e uma esfera de competência e de responsabilidade. Caráter racional, divisão do trabalho. Isso aqui é verdadeiro. Essa questão aqui deveria ser anulada. Todas estão corretas. Coloquei essa fundamentação aqui para vocês. Para Weber, burocracia é a organização eficiente por excelência. E para conseguir essa eficiência, a burocracia precisa detalhar antecipadamente, nos mínimos detalhes, como as coisas deverão ser feitas. Segundo o autor, a burocracia tem as seguintes características principais. Está aqui, caráter legal das normas e regulamentos, caráter racional da divisão do trabalho, impessoalidade nas relações, hierarquia da autoridade e competência técnica e meritocracia. Além de outras, como caráter formal nas comunicações, coloquei aqui mais rotinas e procedimentos padronizados, especialização da administração, profissionalização dos participantes. Isso na concepção de Weber. Então, muito bem, essa questão ficou sem gabarito aí. Vamos para a próxima. 18. Característica que não pertence ao modelo da administração pública patrimonialista. Tem corrupção, personalismo, permeabilidade entre o público e o privado, nepotismo. Agora a letra D está fora. Eu coloquei assim para vocês. No modelo patrimonialista, as características predominantes incluem a corrupção, personalismo, a permeabilidade entre o público e o privado e o nepotismo. No entanto, a burocracia profissional não é uma característica desse modelo. A burocracia profissional é mais associada ao modelo burocrático da administração pública. Enfatiza o ingresso na carreira pública com base em critérios objetivos e a capacitação técnica dos funcionários públicos. Questão 19. Modelo de administração pública brasileira que nasceu na segunda metade do século XIX e tem como características o controle rígido dos processos e do ingresso na carreira pública, a profissionalização, a impessoalidade, entre outras características. Ele está falando de quem? Da administração pública burocrática, letra B. Eu fundamentei essa questão dessa forma. Para saber, o modelo burocrático de administração pública foi preconizado por Max Weber e foi implementado no Brasil a partir da década de 30, com a reforma burocrática do governo Getúlio Vargas, que marcou a criação do Departamento de Administração do Serviço Público DASP. Esse modelo é baseado na autoridade racional legal, onde a administração é regida por leis e regulamentos, e enfatiza a hierarquia, a impessoalidade, a padronização de procedimentos e a profissionalização técnica. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima questão, porque o gabarito da 19 é a letra B. 20. Marque a opção que não apresenta uma característica da administração pública gerencial, orientada para o cidadão, foco nos resultados, descentralização com delegação de poderes, autorreferente não, formas flexíveis de gestão. Então, gabarito é a letra D. Eu coloquei a fundamentação para essa questão seguinte, a administração pública gerencial é caracterizada por ser orientada para o cidadão, ter foco nos resultados, promover descentralização com delegação de poderes e adotar formas flexíveis de gestão. No entanto,
não é caracterizada como autorreferente. Pelo contrário, a administração pública gerencial busca estar voltada para atender às necessidades e demandas dos cidadãos da sociedade como um todo. No contexto da administração pública, o termo autorreferente refere-se a uma característica da administração pública burocrática que significa se concentrar no processo em si e não no resultado. Então, o gabarito da questão é a letra D. Questão 21. Modelo de administração pública que enfatizou a necessidade de redução do tamanho do Estado e a modernização gerencial do setor público. Só pode ser a gerencial, letra D. Eu coloquei o seguinte, olha, o modelo de administração pública que enfatizou a necessidade de redução do tamanho do Estado brasileiro e a modernização gerencial do setor público é o gerencial. O modelo gerencial de administração pública surgiu como uma resposta à necessidade de aumentar a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços públicos, além de promover uma maior participação da sociedade e uma gestão mais orientada para resultados. 22. Em se tratando de licitação, a igualdade deve ser garantida a todos os licitantes, possibilitando a mesma oportunidade a todos os participantes do processo que preencham os requisitos pré-estabelecidos pela administração pública, bem como a justa competição. O princípio que garante tratamento igual e tratamento isonômico entre os licitantes que apresentam as mesmas características é o da isonomia, letra A. O princípio da isonomia na licitação estabelece que todos os licitantes devem ser tratados de forma igualitária, garantindo a mesma oportunidade a todos os participantes que preencham os requisitos estabelecidos pela administração pública. Esse princípio visa assegurar a justa competição, evitando qualquer tipo de discriminação ou favorecimento indevido. Dessa forma, a isonomia busca garantir a igualdade de condições e oportunidades entre os licitantes durante o processo licitatório. Por isso, o gabarito é a letra A. Questão 23. A administração pública é obrigada a utilizar o instrumento da licitação para realizar obras, serviços, compra ou alienação de algum bem, através do qual seleciona a oferta mais vantajosa, evitando o desperdício nos gastos públicos. Neste caso, a parte destacada se refere ao princípio da, no caso aqui, economicidade. A fundamentação para essa questão está aqui, ó. Na aplicação desta lei, no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, planejamento, da transparência, da eficiência, da segregação de funções, da motivação, da vinculação edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade, que é o caso aqui, e do desenvolvimento nacional sustentável, beleza? Assim como disposições em decreto. Tranquilo. E ainda coloquei mais sobre o princípio da economicidade. Ó. Na administração pública, o princípio da economicidade ele visa garantir a utilização eficiente e eficaz dos recursos públicos, evitando desperdícios e buscando a obtenção da melhor relação custo-benefício. A utilização do instrumento da licitação é uma forma de selecionar a oferta mais vantajosa, seja em termos de preço, qualidade ou outras características relevantes, visando alcançar a economicidade dos gastos públicos. Assim, o princípio da economicidade busca assegurar que as ações da administração pública sejam pautadas por critérios de racionalidade e otimização dos recursos disponíveis. Sendo assim, o gabarito para essa questão, letra C. Questão 24. A exigência constitucional da licitação está pautada na ideia de que os bens públicos não são de propriedade de quem os administra, mas de todo o povo. Assim, a Lei Federal das Licitações prevê como regra a obrigatoriedade da licitação para todas as entidades da administração direta, indireta e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF e municípios. Excepcionalmente, há casos em que a administração pode dispensar ou inexigir a licitação, se assim lhe convier. Marque a opção que apresenta o documento legal vigente que apresenta as regras relativas à dispensa de licitação. Então, se você prestou atenção na questão anterior, você marcaria a letra C, Lei 14.133 de 2021. 25. A administração pública poderá se desfazer dos bens móveis quando conveniente e a qualquer tempo e para tanto se utilizará de uma modalidade licitatória conhecida como o quê? Basta você ver, por exemplo, pessoal, nos Detrans. Você prestar atenção no Detran, quando a pessoa não vem resgatar seu bem móvel, por exemplo, uma moto, e fica lá no pátio,
Aí você vai ver que tem um tempo, ele vai colocar essas motos aqui para quê? Para leilão. Então, gabarito letra D. Está no artigo 6º, ó. Leilão, modalidade de licitação para alienação dos bens imóveis ou bens o quê? Móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos a quem ofereceu maior lance. Gabarito letra D. 26. A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, compete a quem? Compete ao chefe do Poder Executivo, letra A. Observa aqui na Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 o seguinte, olha, artigo 165. Lei de Iniciativa do Poder Executivo. Estabelecerão plano plurianual, PPA, as diretrizes orçamentárias, LDO, e ainda os orçamentos anuais, a LOA. O gabarito realmente é a letra A. Questão 27. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é elaborada considerando alguns princípios contidos na Lei 4.320 de 64 e também na Constituição Federal de 88. Marque a opção que contém o princípio descrito em salvo as ressalvas da lei, é vedada a vinculação de receita de imposto, cuidado, não é receita de tributo, e sim de imposto, a órgão, fundo ou despesa. Isso é o princípio da não vinculação ou princípio da não afetação das receitas. Gabarito letra E. Coloquei aqui a fundamentação para essa questão. Princípio orçamentário da não vinculação ou não afetação. A receita orçamentária de impostos não poderá ser vinculada a órgãos, fundos ou despesa. São exemplo de ressalvas estabelecidas pela própria Constituição, as relacionadas à repartição do produto, à arrecadação dos impostos, aos fundos de participação dos estados, FPE, e fundos de participação dos municípios, FPM, Fundo de Desenvolvimento das Regiões Norte, FNO, Nordeste, FNE e Centro-Oeste, FCO, bem como a destinação de recursos para as áreas de saúde e educação, além do oferecimento de garantias às operações de crédito por antecipação de receitas, a famosa ARA. Portanto, o gabarito aí ficou a letra E. 28. As doenças profissionais e os acidentes de trabalho provocam enormes prejuízos às pessoas e às organizações. Os custos são avaliados em humanos, sociais e financeiros, mas também pode ser evitado se a organização adota programas preventivos e profiláticos. Marque a opção que não apresenta um cuidado com a saúde e a qualidade de vida no trabalho. Vamos lá. Primeiro, relacionamentos humanos agradáveis, correto. Mesas, instalações ajustadas ao tamanho das pessoas, correto. Manutenção de níveis adequados de temperatura, correto. Adoção de luminosidade padrão para toda a organização, errado. Tipo de atividade agradável e motivadora, correto. Então, a única incorreta é a adoção de luminosidade padrão para toda a organização. Eu coloquei aqui, pessoal, fundamentado em que Avenato, ele colocou o seguinte, olha, os principais itens do programa de higiene do trabalho estão relacionados com ambiente físico do trabalho, ambiente psicológico de trabalho, aplicação de princípios de ergonomia e saúde ocupacional. Aí dentro de ambiente físico de trabalho, observe que ele fala da iluminação. A luminosidade ela deve ser adequada a cada tipo de atividade, contrariando o que diz a letra D. Portanto, o gabarito incorreto que não apresenta um cuidado com a saúde e a qualidade de vida no trabalho seria a adoção de luminosidade padrão para toda a organização. 29. Os editais de concurso público representam uma oportunidade para muitas pessoas que desejam ingressar no serviço público. Além de outros aspectos considerados importantes, os editais especificam os requisitos relacionados à escolaridade, experiência, aos conhecimentos e às habilidades que o candidato deve possuir para ocupar uma vaga na administração pública municipal, estadual ou federal. Em relação à função do edital no sistema de recursos humanos, o documento corresponde a um processo de recrutamento. Ele vai recrutar pessoas. Então, a fundamentação para essa questão está em Chiavenato. Ele colocou o seguinte, ó, recrutamento é o processo de atrair um conjunto de candidatos para um cargo particular. Deve anunciar a disponibilidade do cargo no mercado e atrair candidatos qualificados para disputá-lo. O mercado do qual a organização tenta buscar os candidatos pode ser interno,
no caso aqui externo, né? Ou uma combinação de ambos. Em outras palavras, a organização deve buscar candidatos dentro dela, fora dela, que é o caso aqui do edital, ou em ambos os contextos. Coloquei para você o seguinte: o recrutamento está associado ao edital e a seleção está associado à prova. Então, realmente, o gabarito aí seria a letra C. Vamos lá, questão 30. O atendimento que é dispensado aos usuários que buscam uma instituição é um dos grandes diferenciais em relação aos serviços prestados por esta à sociedade. O atendimento de qualidade, além de deixar o usuário satisfeito, ajuda a construir uma imagem positiva da instituição perante a sociedade. Marque a opção que não apresenta uma função do atendimento. Então, letra A, orientar o usuário na tomada de decisão, correto, é função do atendimento. Julgar o usuário e a sua demanda, não é função do atendimento. Agilizar a demanda, evitando a perda de tempo, correto. Amenizar os possíveis problemas, acalmando os ânimos. E filtrar a necessidade dos usuários. Então, a única incorreta relacionada a não apresentar uma função do atendimento é a letra B. A fundamentação, pessoal, está aqui, ó. Está nesse manual de excelência no atendimento ao cidadão, boas práticas no serviço público do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Macapá, 2017. Que você tem o seguinte, olha, para que serve o atendimento? O grande diferencial das instituições não se faz somente pelo serviço oferecido, mas pela qualificação em que o atendimento é feito. Assim, o atendimento servirá, dentre outras coisas, para recepcionar, receber as pessoas, passar uma imagem positiva e prestar um bom serviço, informar, esclarecer as dúvidas, orientar, indicar opções e ajudar a tomar decisões, filtrar, diagnosticar as necessidades dos públicos, acalmar os ânimos e fazer esperar está associado a amenizar e agilizar, evitar a perda de tempo. Com isso, você marcaria a letra B na questão 30. 31. Tanto no atendimento presencial quanto no atendimento por telefone, é importante ficar atento aos possíveis conflitos que possam surgir em decorrência da insatisfação do usuário com o atendimento ou o serviço prestado pela instituição. Neste caso, a atitude do servidor deve ser de, exceto, estipular um tempo para o usuário falar sobre o seu problema. Isso aqui está incorreto. Letra B, evitar manter uma postura de defesa da instituição. Correto. Evitar conjecturas, interpretações sobre a situação apresentada. Marcar um prazo para a resposta, trazendo a solução do problema e desculpar-se pelo ocorrido. Então, a única que estaria incorreta seria a letra A. Então, se você pegar aqui gestão de reclamações, desse manual que eu falei para você, de excelência no atendimento ao cidadão, boas práticas no serviço público, você vai perceber que ele fala aqui o seguinte, ó, antes de qualquer coisa, para lidar com as reclamações é necessário ouvir com atenção, desculpar-se, evitar interrupções, evitar posturas defensivas. Você vai ver aqui que tem toda uma explicação muito interessante e para essa questão você marcaria letra A. Beleza, pessoal? Sendo assim, eu encerro a correção dessas questões que ocorreram no concurso da UFP, elaborado pela banca Copesi. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!